Vamos trazer o que é destaque lá no nosso site agora, nesse momento. Tem uma matéria lá tratando sobre o Banco Central. Manchete do nosso site, aqui, ó, vou colocar na tela para vocês acompanharem, trata sobre uma medida que o Campos Neto decidiu lá para o Banco Central. Né? Campos Neto tenta impor censura a diretores do BC e proibir entrevistas. O alvo é o Galípolo, é o título aqui da manchete neste momento no nosso site. O Banco Central informou em nota que, abre aspas, todo dirigente do BC tem plena liberdade para expressar livremente suas opiniões nos canais que considerar adequados, disse aqui a nota do Banco Central. Mas, vamos ler a matéria para a gente entender, né? Gerou tensão no Banco Central a circulação de um documento interno da autoridade monetária, sugerindo que a comunicação com os órgãos de imprensa fique subordinada ao presidente Roberto Campos Neto. Né? Segundo informações da coluna de Mônica Bergman, do jornal Folha de São Paulo, as discussões voltaram à pauta após a posse de Gabriel Galípolo na diretoria da política monetária. Né? Galípolo, que antes de assumir o cargo, era secretário executivo do Ministério da Fazenda, discordou antes de sua posse da política monetária do presidente aí do Banco Central. O presidente do Banco Central está tentando aprovar um decreto interno, né, de posicionamento dentro do banco, né, impondo uma espécie de ato institucional número 5, AI-5, né, proibindo os demais diretores do banco a darem entrevistas e instituindo que só falarão quando passarem pelo crivo da presidência do banco e da assessoria do presidente, que é ele. Isso é inacreditável. Por quê? Os diretores do Banco Central, assim como o presidente, estão preservados pela autonomia, né, e pela independência de atuação. Inclusive, os outros diretores também são sabatinados, né, pelo Senado, como foi o Roberto Campos Neto, antes de virar presidente, né, da instituição. É absolutamente inédita essa postura, que, inclusive, se valesse, se vier a valer, é improvável que passe, né, ela impedirá até a presença de diretores do Banco Central em converscotes, como o Roberto Campos Neto vai sempre a eles, com outros banqueiros, inclusive já teve conversas impróprias nesses converscotes com, por exemplo, o André Esteves, controlador do BTG Pactual, quando ele falou, durante o período do Bolsonaro, de algumas políticas internas da instituição Banco Central, ou até mesmo, né, em eventos acadêmicos, aonde se faça necessária a presença da diretoria do Banco Central, aonde os diretores vão encontrar seus pares. É absurdo o que ele está tentando, e essa determinação, esse AI-5, né, que ele tenta impor, essa censura a entrevistas, tem endereço certo. É o Gabriel Galípolo, né, o novo diretor do Banco Central, esse indicado, né, ele, junto com o Ailton, né, indicado pelo presidente Lula, pelo ministro Fernando Haddad, né, e o Campos Neto faz isso no momento em que o caldo de fervura em torno dele está crescendo. Eu acho que vão aumentar, né, os pedidos contra o Campos Neto, de políticos, embora esses pedidos, para valer, pedir a demissão de um presidente do Banco Central, tem que ser o Conselho Monetário Nacional, tem que ser o governo Lula, não é? Se dirigindo ao Senado Federal, e aí o Senado Federal tem que ter maioria de 41 votos, maioria do plenário. Então, continua sendo uma hipótese difícil, mas o que eu acho? Isso acelerou e muito o desgaste do Campos Neto, que já era grande. Então, esse episódio mostra o quê? Que ele está terrivelmente inseguro com a entrada de Gabriel Galípolo na diretoria do Banco Central. O que é Galípolo? Galípolo é o ex-secretário executivo de Fernando Haddad, que já deixou claro sua posição favorável à queda dos juros, já reclamou dos juros, deu uma série de entrevistas muito boas, dizendo que o Banco Central pode ser autônomo, mas quem foi eleito, não é, nas urnas, com 60 milhões de votos, foi o presidente da República, e cabe a ele definir qual é a política econômica a ser adotada pelo país, e o Banco Central tem que se enquadrar nela. Então, eu acho que isso desagradou e deixou Campos Neto muito inseguro. Agora ele vai ter esse sujeito sentado lá na mesa do Copom
com ele, entendeu? Esse cara vai ser mais um, vai ser um importante integrante do Copom, porque ele é o diretor de política monetária. Evidentemente, ele vai colocar suas posições nas reuniões, e o Campos Neto viu que vai ficar desmoralizado, porque mesmo que ele não queira baixar os juros, ou queira baixar 0,25, quando, na verdade, ele teria que dar uma cacetada nos juros hoje em dia. Mesmo que ele faça isso, e que a opinião dele predomine, porque ele ainda tem a maioria no Copom, o governo Lula tem apenas 2 diretores dos 9 do Copom, mesmo que ele continue mandando, ele vai ficar desmoralizado, porque essa dissidência aberta na reunião, e será uma dissidência teórica em grande nível, não é em alto nível, não é uma coisa rasteira, são argumentos econômicos que vão ser apresentados ali consistentes, isso vai tornar o Campos Neto ainda mais exposto, ainda mais desgastado. Eu diria que ele está provando agora do próprio veneno. Qual é o veneno? É a autonomia do Banco Central, porque antes da autonomia, ainda que os diretores fossem aprovados pelo Senado Federal, estava na cara que quem nomeava eles, quem escolhia os diretores, era o presidente do Banco Central, e que convencia lá o ministro da Fazenda, o presidente da República, a nomear as pessoas que ele havia indicado. Então, ele mandava, ele cantava de galo. Havia, e ainda há, em relação à parte da diretoria, uma relação muito de subordinação dos diretores em relação ao presidente. A lei que decretou a autonomia do Banco Central, ela diz que não é mais assim. Ela diz que cada um tem a sua própria autonomia. Né? Não mudou apenas a situação do presidente do Banco Central, os diretores também passaram a ter mandato. E, no meio do mandato do presidente do Banco Central, são alterados os diretores. Os primeiros 2 foram agora, assim como o mandato do Campos Neto acaba no meio do governo Lula. Ou seja, ele está provando do próprio remédio